Recentemente eu fiz um vídeo falando a respeito do porquê que eu não gosto do Mimic, que é a nova parte agora, que vai explorar mais ainda, do tal do Edwin Murray, mais um monte de coisa que eu falei, o Mimic, né, aquela coisa toda. E eu fiquei até um pouco assustado, porque eu falei, cara, eu só desabafei praticamente naquele vídeo, mostrando alguns pontos do que eu penso. E muita gente falou, pô, eu também não gosto muito não, eu acho que o jeito que ele foi apresentado... E pelo que eu notei, pelo menos a maioria das pessoas, percebeu isso também. Tipo, eu acho que o Mimic ele foi apresentado de um jeito meio estranho mesmo. Isso eu acho que é um consenso, pelo menos para a maioria das pessoas. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui. Lembrando que, eu já vou dizer, alto voltou. Eu não tô tirando com base em nada. Eu vou ter algumas bases sim nos materiais originais, mas eu só quero fanficar. Eu não tô aqui pra ser a voz da verdade, eu não tô aqui pra falar, só falando o que eu penso que como poderia ter sido apresentado. E eu sei que não é canônico isso aqui, gente, pelo amor de Deus, só tô pensando, tipo, pô, o que eu faria se eu pudesse apresentar esse bicho? Como que eu faria isso se eu tivesse algum tipo de poder? Então isso eu falei, pô, vou fazer esse vídeo aqui. Se vocês gostarem, testar, vamos ver, eu vou exemplificando com algumas coisas também na tela. Então deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui, né? São vários vídeos todos os dias, a gente posta bastante coisa aqui no canal. Então, senta, fica confortável e também você pode comentar como que seria, né? O que você acharia, né? Como é que eu faria um Mimic, né? Como é que teria que ter esse bicho, querendo ou não, você não pode escapar dele, mas você tem que apresentar em Five Nights at Freddy's. Lembrando, não vale acabar a FNAF no 6, tá? Isso aí nós estamos tirando essa regra, porque nós temos que continuar, né? Mas vamos lá, vamos começar então por onde a gente vai. Porque é aquela coisa, a gente tem o ponto final praticamente ali daquele primeiro e segundo arco, que é a Ultimate Custom Night. A gente teria que continuar dali. Nós sabemos que temos o Help Wanted que é pra ser esse jogo que brinca com as coisas que aconteceram no passado, mas o que eu acho que poderia alterar? Aí nós vamos começar a fanficagem aqui. Eu creio que poderia, pelo menos no Help Wanted, já ter pelo menos alguma coisa, ou mostrando algumas partes, né, dessa coisa nova que tem em Five Nights at Freddy's, ou pelo menos da nova parte do próprio Pizzaplex. Eu acho que isso ficou só como um easter egg ou algo do tipo. E aí por que eu tô falando isso? Porque a gente já poderia colocar, né, realmente umas funções ou de história dentro do jogo. Por exemplo, a gente tem aquela coisa de consertar os animatrônicos. A gente poderia ter uma fase, né, vendo ou analisando as próprias placas, mostrando, né, que elas realmente são importantes e mostrando que essas placas que foram escaneadas é de um outro animatrônico. E esse outro animatrônico que depois explicar aquela coisa que tem, né? Tem as próprias fitas, mas eu acho que teria uma fase disso, eu acho que seria bem legal, né? Mostrar a gente escaneando as placas e tudo mais, mostrando já algumas coisas escrito Mimic, por exemplo, né? Mostrando algumas coisas desse tipo já ali. Algumas pessoas vão comentar o seguinte, Core, mas já tem no Help Wanted o tal do ORGN, que é um animatrônico que tem a foto, que é um easter egg lá e tal. O problema, gente, é que esse negócio, até onde eu sei, é descartado. Ele não está mais no jogo. E eu fui atrás e realmente é um material descartado. Aí eu fico naquela. Se é um material que foi usado e depois foi jogado fora, a gente ainda pode usar? A gente não pode usar? E eu fico meio na dúvida. Então, como eu sempre já vi a fanbase falar assim, se é cancelado ou descartado, não vamos utilizar. Mas se bem que recentemente algumas pessoas começaram a mudar isso, porque surgiu até aquele negócio do Talbert Files, que foi um negócio meio meme, né? O cara inventou e tal, e era um livro excluído de FNAF. E aí, tipo assim, gente, tipo, se a gente já teve essa noção de que o próprio criador do bagulho quis tirar o negócio que não era pra gente se confundir, então meio que eu acho que era pra gente não estar usando. Mas beleza, vamos considerar que tem. E aí eu acho que esse tipo de coisa poderia, sei lá, você encontrar uns arquivos então mostrando o que seria esse tal de ORGN, mostrando melhor que teria esse tipo de coisa e também mostrando um pouco mais da própria produção. Acho que a Tape Girl ela deveria não só ficar em fitas, mas mostrar alguns arquivos também, escrever, que também ocupa muito pouco do jogo, ou pelo menos, se ela quiser fazer um log, faz uns logzinhos a mais, para pelo menos mostrar ou falar que eles acharam isso de algum outro lugar e que agora isso vai ser encontrado e tudo mais, né? Vai
vai ter esse tipo de coisa e tudo mais. Já existe alguma coisa ali dentro. A gente não teria só tipo, pô, foi escaneado, tem um vírus. A gente teria mais noção, pelo menos no meu entender, com algumas fases e algumas coisas a mais, de como a Fazbear Entertainment está trabalhando agora nas suas próprias, nas suas novas sequências de jogos e por aí vai, né? E como a personagem, como ela desenvolveria e como ela foi infectada e mostrando as coisas como a gente já viu até no próprio jogo. Mas eu acredito que se tivesse mais algumas fases e algumas coisas mostrando mais o bicho ali, acho que seria da hora. Outra coisa que eu acho que eu arrumaria é justamente o ali Help Wanted também o Special Delivery. Mostrar também no Special Delivery que os animatrônicos que são feitos essa cópia, né, elas estão vindo de algum lugar, estão vindo, né, também das placas escaneadas, mostrando, sabe, falando realmente claramente, não, é o vínculo com uma empresa ou outra. Eu sei que hoje todo mundo entende isso, mas eu lembro na época que era um pouco esquisito, cada um achava uma coisa diferente. Eu acho que seria legal mostrar já naquela época que tinha realmente esse animatrônico e até ou endoesqueleto, ou pelo menos alguns arquivos desse tal endoesqueleto, falando que tinha realmente o problema que eles tentaram fazer essas cópias e tudo mais. Não lembro se teve, até onde eu me lembro, pelo resumo, pelas coisas que a gente fez daí em 2023, não teve, né? A gente foi procurando as coisas e tal, e não tem quase nenhuma menção lá. Tanto que a galera até meio que deixou de lado, então vamos deixar de lado também, até que também o jogo tá descontinuado. Aí vemos então pro Security Breach. Como que eu faria o negócio lá? Se a ideia era realmente mostrar a Vanny, mostrar aquela coisa toda, né, mostrar que a pessoa ficou infectada com o vírus, que foi o que a gente viu no Help Wanted, mostrando como que ela ficou daquele jeito, o que rolou e tudo mais, e aí tem o Gregory, né, que tá indo atrás pra tentar salvar, a gente faria o seguinte, eu acho que um sistema legal e seria bem da hora, dentro do Security Breach, a gente ter opções de ver o que seria a Vanessa e de talvez alguma coisa imitando a Vanessa. Não sei se é só eu que achou que talvez era algo desse tipo, que talvez os caras estariam fazendo algo assim, pois pensa no seguinte, é uma roupa de coelha, né? É alguém vestido com uma roupa de coelha, claramente a Vanessa, e ela estaria se inspirando em alguém pra fazer isso. Ela estaria se inspirando em uma pessoa pra fazer exatamente a mesma coisa que tá na programação de alguma coisa, entendeu? Por mais que não foi deixado isso claro, esse é o meu ponto, não foi deixado isso claro no Security Breach, parece que é um dos entendimentos que eu tenho. Eu acho que deveria ter sido mais claro isso, né? Mostrar que ela... tirar esse negócio de Afton, tirar um pouco da ideia de Afton ou dessas coisas e tal, parar um pouco esses misleading, tá ligado? Se é pra gente falar do Mimic, então vamos focar nesse bicho, vamos focar nessas coisas novas, do que ficar fazendo misleading, um easter egg de coisa antiga. E se for, que realmente mostre que é um bicho aprendendo e não só um monte de coisa jogada, que é o que aconteceu no jogo. Mas o que eu acho que seria? Mais opções, no meu entendimento, da gente descobrir, talvez com algumas atitudes, algumas coisas, alguma mecânica nova, sei lá, alguma coisa pra gente bater uma foto e ver ou sei lá, desbugar a Vanny vindo atrás da gente, e aí, fazendo isso, a gente escutaria alguma outra voz, alguma outra coisa, e ela estaria nos levando pro Princess Quest, né? Essa pessoa nos guiando pra fazer essas coisas. Porque o que a gente tem são alguns arquivos, tem lá falando que existe, mas a gente encontra meio que tipo, não vou dizer que é na sorte, porque estão sempre nos mesmos lugares, mas eu falo, olha, tem um negócio aqui misterioso. Porque eu lembro que o Princess Quest, ele veio por conta de uma atualização que eles iam levar o Help Wanted pro celular. E a gente soube do que era Princess Quest ali. E soube que tinha uma pessoa com a mente presa e tinha uma coisa assim, uma anomalia, alguma parada assim, né, meio bizarra. E aí essa pessoa estaria com essa mente presa, a gente teria que libertar ela, né, dessa coisa, desse sistema que tá infectando a cabeça dela por conta da parada da Vanny. Eu acho que faria muito mais sentido. Ela usou o VR, aí ela cria uma roupa com essas coisas tecnológicas pra puxar justamente essa anomalia e conversar com ela, que seria o vírus, até então originado do Mimic, é isso que eu quero dizer, por mais que esse é o entendimento hoje, mas acho que deixaria mais claro isso, pra realmente puxar melhor esse bicho e mostrar que a Vanessa barra Vanny, né, elas são duas pessoas e cabe você, Gregório, a confiar no que ela tá dizendo ou não. E você tomar as decisões conforme o que você fala com ela. E aí uma pessoa que pode te ajudar a ver se o que é ela mesma ou não, seria o próprio Glamrock Freddy.
o Glamrock Freddy, ele teria uma outra função, além de te proteger dos animatrônicos. Ele poderia realmente falar que a Vanessa não tá se comportando da maneira que ela se comportaria normalmente, né? E que até os outros animatrônicos também não estão. E que ele tá achando esquisito isso, mas eu não vou falando... Ah, Cor, mas tem uma frase lá. Eu tô falando que isso ser mecânica do jogo. Não sei se vocês estão entendendo. Tipo assim, ó, eu tenho a opção aqui, A e B. Não precisa ser muita coisa complexa. Confiar na Vanessa pra, sei lá, buscar uma peça do Glamrock Freddy ou não. Aí, dependendo, né, o Gregory mostraria mais preocupação, né? Também, esse é um ponto que eu acho que faltou muito. Se nos livros já tem esse entendimento de que os dois estariam juntos, e a gente viu até que um dos finais verdadeiros é esse dos dois juntos, eu acho que deveria estar mais bem elaborado. Deveria mostrar mais o porquê que o Gregory tá com tanto medo dessa nova Vanessa, né? Dessa nova Vanny. Porque parece que ele não tá preocupado com a amiga, e desde o começo ele fala, ah não, essa guarda quer me pegar. Sendo que o Gregory poderia falar, pô, eu vim aqui pra ajudar ela me chamou pra vir pra cá. Entende? O motivo daria muito mais o porquê. Meio que a gente acredita em vários plots do porquê que o Gregory foi parar dentro, né, do Pizzaplex. Tem os próprios plots do livro, que ele gosta de ser lá o fliperameiro, aquela coisa toda, né, fazer as pontuações, e também as coisas que ele começou a descobrir do sistema das bostas lá, né. Mas eu acho que isso daria um pouco mais, pelo menos no meu entendimento, mais vínculo entre os dois, e a gente entenderia. Pô, o cara tá... O Gregory tá ali não é só porque ele é uma criança prontona. Ele tá ali pra justamente salvar a Vanessa, né? Fazer alguma coisa por ela. Só que o jogo, ele moveria como? Se a Vanessa tá mentindo, e aí poderia ser... A gente deveria descobrir o que é a imitação dela e o que não é a imitação dela. A gente descobriria como? Com a ajuda do Glamrock Freddy. Eu penso nas opções, ou de como, tipo... Ela pediria alguma coisa e aí você chegar no Glamrock Freddy e falar tipo assim, não, ela não age dessa forma. Não, ela age sim. Na verdade, pra você poder ajudar ela pede muito, sei lá, um negócio lá, né, o chip. Ó, ela não vive sem tal coisa e você tem que ir lá e fazer esse tipo de coisa e ir limpando, né, a Vanessa pouco a pouco, com a ajuda também do Princess Quest. E aí você pegaria o final mesmo, verdadeiro, ajudando a Vanessa a se libertar. E se você não fizesse isso, você iria justamente ser morto por ela. Eu acho que isso resolveria muito mais problemas. Acho também que poderia ter a parte alternativa, justamente que é no buraco lá embaixo, para descobrir mais coisas, que tem, né, uma pizzaria antiga, que tem umas coisas lá embaixo. E aí eu acho que o que poderia ter lá dentro não era nem mais o tal desse bicho. Eu acho que não precisaria nem de uma boss battle, na minha opinião. Talvez uma boss battle, mas não contra o Burn Trap. Eu acho que uma boss battle contra o Blob. Uma boss battle pra entender o que é aquele bicho, o que é aquele amontoado. E aí a gente estar no lugar na pizzaria, não naquele buraco, naquela coisa lá. Eu acho que dentro da própria pizzaria do FNAF 6, a gente andando, né, pelo mapa, como se fosse o FNAF 6, como a gente teria montado. E a gente usar muitos dutos. Porque eu lembro da história nos livros, o pessoal tentava usar muito duto pra fugir. Aí a gente tentando usar os dutos, a gente ia ver essas pessoas presas, né? Não precisava mostrar, mas poderia mostrar o duto caído, uma pedaço de roupa, alguma coisa mais lúdica, né? Pra falar que tinha alguém preso ali, a gente tentando fugir desse tal de Blob, né? Que tá ali embaixo também. Esse bicho existe, querendo ou não. E aí, a gente veria as coisas do bicho andando. E aí, o Glamrock Freddy, ele seria um outro ponto pra fugir, né? Ou se esconder do tal Mimic, né? E o tal Mimic não ia estar usando uma roupa parecida com um Springtrap, né? Eu acho que ele poderia estar usando já as roupinhas dele também. Poderia estar usando já essas fantasias, poderia estar utilizando até uma roupa de Vanny rasgada, o que seria bem interessante. Acho que aí a gente vincularia tipo, olha, pô, pera aí, por que esse esqueleto tá usando uma roupa da Vanny? Por que esse esqueleto tá usando esse negócio? E aí o bicho tá tentando imitar ela e sai umas vozes dela. Olha aí o plot de milhões. Eu acho que ia ser bem mais interessante, na minha opinião, né? E aí, eu acho que ligaria muito mais essas coisas. E aí, lá dentro, a gente poderia pegar arquivos do tal do Edwin Murray. Já ter, mostrando algum engenheiro. Talvez, sei lá, um arquivo do William Afton trocando ideia com ele. Alguma coisa assim do tipo. Eu acho que ia ser muito mais louco. Pô, imagina, do nada a gente acha uma gravação do William Afton trocando ideia com outro velho lá, o Edwin. Trocando ideia, falando dos animatrônicos dele e tal, não sei o quê. Eu acho que a galera ia ficar maluca. Do nada ouviu a voz do dublador original,
Imagina no Sister Location, no Security Breach, e a galera ia ficar, meu Deus do céu, olha isso! Caramba, eu acho que ia ser bem da hora. E aí imagina, na hora que chega lá, a gente vai andando, descobre, né, a localização do bicho, aquela coisa toda, e aí o Gregory, ele meio que fica preso lá dentro da mesma forma, né, que é a ideia da gente não saber se ele foi preso ou não. Eu acho que o Mimic poderia causar a prisão do Gregory lá, né? Mas esse final não seria o canônico, seria só uma possibilidade. Porque aí eu sei que o Burn Trap é pra justamente mostrar que nada disso é canônico, né? Mas eu entendo que se fosse uma coisa dessa, você aproveitaria a possibilidade daquele final com algumas informações a mais. Que é o que a galera fez no fim das contas, né? A gente teorizando e mostrando as coisas, a gente fez, querendo ou não, isso. A gente pegou e foi teorizando bastante envolvendo os outros finais também, né? Por exemplo, o final ruim, que tem o jornal com as 9 crianças. Isso é um detalhe que tá naquele final, mesmo ele não sendo verdadeiro, mas a gente descobre um outro detalhe, tá ligado? Eu acho que seria essa a minha ideia, pelo menos. Ter outros finais que realmente fariam um sentido, né? Fariam alguma coisa pra ver duas Vanessas e algo do tipo assim, né? E aí, o que rola, né? A gente vai, né? Fica aquela dúvida se o Gregory tá preso e faz aquela coisa que a gente já viu. E aí o Ruin iria mostrar, né? Justamente as mesmas coisas. Aí eu acho que o Ruin, ele já colocaria tudo no seu devido lugar, né? Ele já colocaria bastante coisa ali, mas eu acho que poderia adicionar mais algumas coisas. Por exemplo, sei lá, a própria Cassie falando, por exemplo, que o pai dela tinha que viajar muito pra pegar peça num negócio de um tal do Murray, não sei. Que o pai dela vivia falando desse cara, não sei, poderia colocar mais funções pro pai dela. Ela fala assim, pô, meu pai não para de pegar sucata ou de pegar coisa de um tal de Murray, que não sei o que, e ele fez um bicho e tal, não sei o que, e aí você acha o token desse bicho, sei lá, aí pode ser já mostrando um pouco do Tiger Rock, mostrando, né, alguma coisa dele ou algo do tipo, mostrando, sei lá, uma pelúcia, mostrando alguma coisa, já tendo essas coisas lá, porque eu lembro de umas entrevistas que eu vi os caras da Steel falando, a gente quer vincular muito, tipo, olha só, tal coisa que tava lá atrás, a gente já tinha colocado, que não sei o que já era ideia. Pô, vocês deveriam deixar isso mais claro, né? Pelo menos algumas coisas que estão até nos livros. A minha ideia principal é essa galera toda se conversar, tanto os livros quanto os jogos. Eu acho que precisaria muito mais comunicação, que é o que faltou, e todo mundo entende que faltou isso no fim do dia. De novo, só tô dando as ideias, não tô querendo... Meu Deus do céu, eu sou a voz da verdade, pelo amor de Deus, gente, só tô aqui fanficando, né, o que eu faria, o que eu colocaria mais também. Eu acho que o plot da Cassie, ele é bom, né? Ele faz as coisas que tem que fazer, ele mostra por que o pai dela é importante, mostra a máscara, aquela coisa toda, né? E ela fala que o pai dela gostava de coisas vintage e busca isso também. Então faria até uma parada diferente, mostrando coisas e tal que o pai dela usava. Tá certo que aquela chave que a gente usa com a Cassie é a mesma chave que tá agora no Secret of the Mimic também, já tem esse vínculo. O que é, pô, ó, legal, os caras nessa época já estavam se programando. Por mais que no Help Wanted e no Security Breach não tinha muita coisa disso, mas ali dá pra ver que talvez os caras já tinham. Tanto que tem até a página na Steam, que foi criada em 2022, que é o que a galera tá falando que os caras já programaram isso antes. Mas que eu falei, que eu penso, acho que já deveria ter algumas coisas antes, né? Principalmente Security Breach, principalmente o Help Wanted 1. Mostrando mais algumas coisas, mais alguns detalhes, eu acho que é isso. E mostrando também no próprio Security Breach esse animatrônico destruindo e mostrando as coisas, que nem eu falei no final, que foi aquela batalha bosta contra o Burn Trap, eu trocaria tudo aquilo lá pra a gente realmente estar se escondendo dentro do lugar do FNAF 6. A gente viria as coisas que aconteceu no FNAF 6, os lugares, né, algumas coisas e tal, o blob, né, algumas coisas que como é que estaria aquela pizzaria, e a gente estaria se escondendo do bicho, né, e o Glamrock Freddy ajudando a gente, né, e vendo o bicho vestido com a roupa, que eu falei, que eu acho que seria bem mais interessante a gente encontrando mais paradas, e a missão seria tentar prender o bicho em algum lugar, acho que seria uma boa também. E aí mostraria até um vínculo do tipo, o Gregory tentou prender o bicho sozinho, porque meio que dá a entender no Candy Cadet que tanto a Vanessa e o Gregory, quando eles estavam juntos, eles acabaram encontrando esse bicho. Então, o Glamrock Freddy poderia até perguntar, por que você quer vir tanto aqui embaixo? Por que você quer fazer uma coisa aqui e tal, não sei o quê? E aí falar, olha, eu quero chegar até no fundo disso, tem uma coisa que eu tenho que fazer que é muito importante. E a gente fala, pô, o que você tem que fazer que é tão importante aí embaixo? O que você tá falando, moleque? A gente descobriria, entendeu? Acho que faria pelo menos um pouco mais de sentido pro próprio Gregory,
né, do porquê, vincularia muito mais do que ele estaria fazendo ali dentro também, né? Pelo menos mostrando essas coisas, do porquê que ele tá. A gente só tem essas coisas subentendidas ou agora só explicada no livro. Eu acho que isso já deveria tá no Security Breach, esse meu. Voltando pro Ruin, acredito que o Ruin, ele, que não falei, ele tem bastante coisas boas já. O Ruin eu acho que já fica bem pé no chão pra essa história, mas eu ainda colocaria algumas coisas envolvendo o Edwin Murray. A gente já ia descobrir o Mimic e a gente poderia descobrir, né, naquela sala lá do que eu falei, né, que tem a Scooping Room, a gente poderia mudar um pouco aquilo lá. A gente vai descobrir esses finais, aquela coisa toda, descobre as roupas do Mimic, que a gente já viu isso, né, no final da Cassie, e aí eu acredito que poderia ter, né, na hora que a gente entra naquela sala, talvez algum outro comando, alguma outra coisa, né, pra realmente capturar o Mimic e o Mimic ficar preso, mas o jogo não acaba aí. Eu acredito que poderia mostrar mais alguma coisa, sei lá, algum outro documento, mostrar alguma outra coisa que a Cassie achou do pai dela, né, falando o que aconteceu com ele, não sei, alguma coisa do tipo, e vinculando com o Edwin Murray e o tal bicho que ela tá vendo ali na frente, que é o Mimic 01. Pô, acho que daria um negócio bem mais impactante, tipo, o que vai acontecer? Será que o Mimic morreu ou não morreu? A gente já tem meio que isso hoje, mas a gente mostraria, tipo, pô, a Cassie, ela tem alguma coisa a mais, o pai dela tá com os bagulhos sinistros, tem esse animatrônico, né, bizarro que imita todo mundo, né, e que o sistema dele tá sendo usado à torta direita dentro da própria coisa, né. É por isso que aí explicaria, por exemplo, da Vayne ter acesso, que colocou esse sistema para imitar o sistema que já tava dentro da Fazbear, e aí os caras estavam já colocando esse sistema, então foi fácil ela entrar porque ela pegou, né, esse sistema de fora. É como se você pudesse ter o acesso por fora, né, imitando o sistema por dentro. Eu sei que ficou meio confuso, mas, né, nos próprios livros meio que fala que os caras usaram o sistema Mimic 01 e isso infectou o Pizzaplex inteiro. Então ela pegando esse sistema por fora, seria uma oportunidade dela poder conseguir entrar e acabar com esse negócio. E aí a gente poderia vincular mais coisas da própria Vanessa, do porquê que ela quer destruir tanto esse negócio, por que ela virou beta tester, o que aconteceu pra ela estar no meio dessa bagunça, né? E aí poderia vir nas fitas que a gente descobre naqueles CDzinhos, tanto pra ela quanto, né, pro paciente lá, o 76. É o paciente 46 e o 71. Agora, eu vi os números aqui. Agora, porque, pô, muita coisa, né? Pelo amor de Deus. Mas voltando aqui. E aí eu acredito que o bicho... Aí fala assim, pô, Cor, mas até agora ele seria só esse robô meio bugado, né? Não teria mais nada ou algo do tipo. Aí eu acredito que no próprio Ruin poderia mostrar, né, o bicho, né, o tal Mimic, ele tem esse problema, ele tem essa função. E aí como é que ele tá ativo e tá vivo até hoje? Aí nós poderíamos colocar, né, as coisas que foram descobertas que o Edwin Murray começou a fazer. Que aí ele começou a conversar com o tal de Talbert, começou a conversar com algumas coisas e fez umas outras paradas lá de bateria e utilizou algumas coisas desse experimento. Ou até o William Afton trocou ideia com ele, mostrou que dava pra fazer. E ele tentou fazer isso, né, quando o filho dele morreu, né, acho que poderia pegar até umas ideias meio antigas e tentar fazer o filho dele voltar no Mimic, mas acaba voltando outra coisa, volta esse bicho bizarro, que aí não sabe se é o filho dele ou não, ficaria nessa dúvida, ficaria se realmente o David tá dentro do Mimic ou não, mas depois a gente descobre que foi só loucura da cabeça do cara, e aí não tem a criança mesmo lá dentro. Aí eu acho que poderia vir esse plot no Secret of the Mimic, mas eu acho que já deveria ter alguma coisa sendo elaborada, por exemplo, no Ruin. Ah, ó, o cara perdeu o filho, e aí ele fez o animatrônico e começou a fazer as paradas. Aí, no Help Wanted 2, a gente viria mais detalhes que é o pai da Cassie que nós estamos jogando. Mostrando que ele foi lá e tudo mais. Aí mostra, né, com mais detalhes, né, o que aconteceu com o filho do Edwin Murray, aquela coisa toda. Mostra o envolvimento dele com o William Afton. Mostra o envolvimento desse cara novo com a empresa. De onde veio essas ideias, por que tá rolando e tudo mais. E aí toda a coisa do Help Wanted de mostrar também que é o pai da Cassie. E mostrando também que a Vayne, né, ela tava nessa época agindo mais a controle do Mimic, a controle desse sistema bugado que tá tentando, né, existir, tá tentando, sabe, ser realmente alguma coisa, né, e infectando os outros e tudo mais, que nem a gente já falou da roupa dela. Mas eu acho que poderia ter não só o terceiro final que veio agora, mas um quarto final com as informações que eu falei, pegando, sei lá, alguma coisa antiga, né, justamente da época da década de 70, vinculando o palhaço, vinculando as coisas. Aí tem o Moon, né, poderia ter alguma coisa lá, vinculando as coisas mais antigas. E quando você destranca, né,
a caixinha, e aí tem lá e abre a caixa e você vê o que tem dentro da caixa. Aí vem a caixa, vem a coisa, aparece... Não digo a Jack, mas aparece essas gravações, aparece essas coisas. E aí você destrancaria as gravações dentro do negócio todo. Você teria que jogar e pegar essas gravações de novo. Porque o Help Wanted 2, não sei se vocês sentiram falta disso. Eu, pelo menos, senti. O Help Wanted 1 tinha as fitinhas escondidas. O Security Breach tinha os CDs escondidos. Agora, por que não pode ter umas fitas ou algo do tipo, uma gravação, sei lá, ou algo do tipo também, né, mostrando o vínculo, né, do Edwin Murray, mostrando ele conversando com o William Afton ou com o Henry Emily, tanto faz, mas mostrando mais vínculo desse cara, mostrando que esse Edwin Murray não é só um qualquer que começou a fazer os animatrônicos, tá ligado? Ele não é só um Zé Mané, ele realmente tinha um talento muito incrível e até os donos do bagulho começaram a ver. Não precisa... Ah, Cor, mas ele não quer usar o William Afton mais. Então tá, então bota um gerente, bota alguma coisa, bota a mensagem desse cara, a voz desse cara, né, esse dono, desde o Help Wanted, então, né, mostrando o que o cara falou, que o cara trocou ideia, já mostrando alguma coisa, no Security Breach também. Mostra esse novo dono misterioso, quem que tá no controle da Fazbear, então, né, que até agora não sabe, não tá derretido aqui, não sabemos disso até hoje, o que tá rolando, só sabemos que as coisas estão acontecendo, né, as coisas estão existindo aí. E aí eu acredito que deveria ter esses vínculos, deveria ter essas coisas mostrando a mais, né, pelo menos, e mostrando o próprio pai da Cassie andando por coisas e descobrindo as paradas que ele não deveria descobrir. Na idas que ele foi justamente lá, né, que eu acho que seria interessante, eu tô falando a fanfic minha, seria interessante o pai da Cassie ter descoberto coisas que ele não era pra descobrir, né? E aí o próprio Mimic, o sistema dele percebeu, né, que o cara tava fazendo, e o cara tava escondendo essas coisas dentro da pizzaria. E escondeu justamente aonde? Lá dentro do FNAF 6, é por isso que a gente tá lá até. Não é só um lugar à toa, é mais uma coisa que vincularia do porque o pai da Cassie tá lá, do porque o pai da Cassie tá treinando lá dentro também. Aí a gente poderia destrancar essa sala, né, com essa coisa nova, mostrando lá esses detalhes que o pai da Cassie começou a descobrir. E o pai da Cassie ficou interessado com essas coisas porque ele já é um colecionador de coisa antiga. Já vincularia toda a ideia dele ser um cara que gosta de coisa vintage e ele vai para um lugar das antigas, mandado pelos donos, e lá ele descobre que tinha conversa até com os antigos fundadores, né? E o tal do Edwin Murray, esse bicho e tal, poderia pegar uma pelúcia do Tiger Rock, não sei. Essas coisas antigas que ele gosta de colecionar. Talvez um Bonnie, né, daquela época, ou algo do tipo, né? O Bonnie versão Edwin Murray, sei lá, ou ele começou a ver essas versões meio palhaço dos animatrônicos, né? Do Bonnie, Tica, Fred e Foxy, né? Aí poderia achar uma coisa assim, nossa, os bichos meio palhaço. Aí tem o pôster da Fall Fest, você fala, pô, realmente aconteceu alguma coisa ali, né? Esse negócio de Fall Fest e tal, né? Tem até as versões dos bichos, pelo menos um pedaço, uma foto, não sei, alguma coisa do tipo. Mas pra mostrar que o pai da Cassie, ele não era só um funcionário que tava fazendo o seu trabalho bem feito, ele tava descobrindo coisas a mais. Tá certo que ele descobriu coisa a mais que a Vanny? Sim, mas ele poderia estar descobrindo coisas a mais dentro da empresa, e a Vanny, né, não querendo que o seu plano pare, né, ela poderia fazer o cabo dele, e aí esse final seria justamente a própria Fazbear Entertainment silenciando o cara, né, fazendo um outro final pro cara, sei lá, sumindo com ele, ou fazendo ele ir pra uma missão que seria suicida, seria justamente um cara levado pra morte, e a missão dele seria o quê? Resgatar o Mimic. E aí ele morre pro Mimic lá dentro da parte do Edwin Murray lá, né, dentro da empresa. Ele seria um dos caras também, que tem até no livro, que os caras fizeram um time pra tentar pegar as coisas do Edwin Murray lá na fábrica, e aí na hora que foi lá, o pai da Cassie era um desses caras. E o cara morre lá dentro. Aí qual que seria o final verdadeiro? Qual seria o final verdadeiro? Todos os finais poderiam ter essa possibilidade, mas a gente sabe que o final verdadeiro seria, né, aquela coisa do... Eu falei, mostrar a parada, né, que aquele bicho com a orelhinha de coelho, né, tá dando lá a máscara e tudo mais. Os outros finais não necessariamente poderia ser o fim do personagem, mas poderia mostrar mais detalhes, poderia mostrar mais coisas, né, poderia mostrar mais coisas interessantes, melhor dizendo, né, com essas possibilidades, mostrando que a Fazbear Entertainment, pra limpar o funcionário, manda o cara pra uma missão de vida, já uma missão de morte, né? O cara não vai sair vivo porque aquele animatrônico tá matando todo mundo, né? Seria uma ideia, que nem eu falei pra vocês. Assim, minhas ideias. Pelo menos é algo que eu penso. Aí, então, o que seria um Secret of the Mimic? Não sei, poderia
não ser um funcionário, mas ser o colega do pai da Cassie ou alguém ligado a Vanessa, não sei, algo do tipo, pra ser o protagonista, pra ver o que aconteceu dentro daquela fábrica, né? Depois de tantos anos, ou se não, é um cara lá das antigas que quando aconteceu as coisas do Mimic, ele já foi lá pra pegar as paradas, né? Enfim. Aí a gente descobriria isso no Secret of the Mimic. Mas eu não sei, o que vocês acham que... Eu consertei algumas coisas. Vocês acham que o Mimic ia ficar mais interessante? E eu falei, eu acho que poderia ter essa coisa mais, assim, esse detalhe de que o Edwin Murray tentou salvar o filho dele, e aí ele tentou fazer isso, a gente descobre isso, sei lá no Security Breach, e aí vai mostrando, né, que ele tentou fazer alguma coisa e tal com o filho dele, e aí ele cria esse animatrônico que é o Mimic, e aí ele tenta fazer a restauração com o filho dele, mas dá errado, né, não dá certo. E aí vem uma outra coisa, uma outra parada que ele não sabe o que é. E aí, na verdade, ele só bugou o sistema, né? Ele só cagou o sistema todo, colocando o cadáver do filho, né? Depois de não sei quanto tempo, né? Sei lá, o filho dele morreu meses depois e ele tentou botar o filho dele dentro do Mimic, né? Seria um plot deveras interessante. Porque, que eu falei, no livro, o Mimic, ele só fica bugado porque o Edwin Murray pega lá um pedaço de cano e soca ele na porva, né? Mas eu acho que poderia ser interessante, né? Falar que ele tentou ressuscitar o filho dele e não deu certo. O plot que a gente descobriria no Secret of the Mimic era esse, que ele tentou e não funcionou. Não voltou nada do além, né? E aí ele, puto, sei lá, meus coisas só fracassam, que não sei o que, eu sou um bosta, começa. Mais ou menos uma coisa assim. Novamente, não estou falando nada canônico, estou falando tudo base do meu achismo, pura da minha opinião. Se você tem a sua, se você... novamente, isso aqui não é nem teoria, não tô fazendo teoria, pelo amor de Deus, gente, eu tô fazendo fanfic, tá? Eu tô realmente escrevendo, fazendo a parada, tipo assim, o que eu faria? O que eu faria? Minha opinião. Novamente, eu tirei coisa aqui da minha cabeça. Não tô falando que é o certo, e não falando que vai acontecer, pelo amor de Deus. Só tô falando, tipo, o que eu penso que seria. É só um exercício de criatividade. Da mesma forma que muita gente fala, pô, poderia isso. Enfim, vocês fazem bastante isso, eu quis fazer também. Agora, novamente, vou trazer um vídeo mostrando os vínculos, né, do Mimic, vou explicar algumas coisas assim, eu acho que vocês precisam disso, e vejo muita gente cobrando também, então é o mínimo que eu posso fazer, tá? Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Espero que tenha ficado legal, espero que vocês tenham curtido, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês, e deixa aí, o que você mudaria pra deixar o Mimic mais interessante? O que você mudaria? O que você faria, né? Diante de todos os jogos, né? O que você faria? O que você mudaria, né? Pra essa linha nova ter uma parada diferente. Faz uma criatividade aí. Vamos ver se vocês são bem criativos. Deixa o gostei, tamo junto e até a próxima.